Há uma unção, já posso sentir verdadeiramente Deus está aqui. Há uma unção, já posso sentir verdadeiramente Deus está aqui. Eu prefiro estar na sua casa, ó Senhor, onde flui um rio de amor, onde flui a bênção do Senhor. Eu prefiro estar no meio da congregação e no meio desta comunhão, servindo ao meu Deus e aos meus irmãos. Como é bom viver em união. Como é precioso, meu irmão. A unção, já posso sentir verdadeiramente Deus está aqui. Há uma unção, já posso sentir verdadeiramente Deus está aqui. Eu prefiro estar na tua casa, ó Senhor, onde flui o rio de amor, onde flui a bênção do Senhor. Eu prefiro estar no meio da congregação e no meio desta comunhão, servindo ao meu Deus e aos meus irmãos. Como é bom viver em união. Como é precioso, meu irmão. Como é bom viver em união. Como és precioso, meu irmão. Amém. Boa noite, feliz sábado. Feliz sábado a você que está nos assistindo nesta hora. Esperamos que você tenha tido uma boa semana e que a graça e o Espírito Santo tenha sido abundante em sua vida durante todos esses dias, especialmente esses dias em que nós estamos confinados, né? Onde estamos presos em nossos lares, onde não podemos nos congregar como irmãos. As igrejas estão fechadas, mas Deus tem uma igreja em cada casa. Deus tem uma igreja em cada lar. Faça do seu lar uma igreja. Hoje nós vamos falar com um tema muito importante. Na verdade, é o tema mais importante para nós registrados na Bíblia. Hoje vamos falar da grande, da bendita esperança. E antes de abrirmos a palavra de Deus para estudarmos algumas passagens bíblicas sobre este tema que nós iremos falar nesse momento, eu quero convidar você a orar conosco. Quero convidar você a elevar o seu pensamento aos céus e buscar a presença de Deus aí onde você está, para que Ele faça nos entender, através de Teu Espírito Santo, a mensagem de hoje. Vamos orar? Poderoso Deus, nosso querido e bom Pai, te louvamos, Pai Santo, nesta noite,
pela tua grande e imensa misericórdia para conosco. Muito obrigado, querido Deus, pelo teu infinito amor. Muito obrigado, Pai Santo, pela abundante graça que foi derramado sobre cada um de nós. Pai amado, Pai querido, nós te louvamos, Pai Santo, porque a tua palavra tem chegado até nós. Muito obrigado, Pai querido, por esse privilégio da tua palavra, o teu evangelho eterno chegar aos nossos corações. Deus de amor, Deus de misericórdia. Pedimos ao Senhor humildemente nesta hora que o Senhor abençoe grandemente os lares, Senhor. Os lares, Pai Santo, que nesse momento estão com seus corações voltados para o Senhor. Abençoe, Pai querido, a tua igreja, Senhor, que embora não esteja congregando, mas estão fazendo de sua casa uma igreja. Deus de amor, Deus de misericórdia, abra agora o nosso entendimento, Senhor. Ao abrirmos a tua palavra, que teu santo e bom Espírito venha nos mostrar, Senhor, venha nos guiar em toda a verdade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. O tema de hoje é a bendita esperança. É a maior esperança da Bíblia. É a maior esperança para um cristão. Hoje nós vamos falar sobre a volta de Cristo. Irmãos, a volta de Jesus é a nossa maior esperança. Nela estão contidas todas as promessas de Jesus. Nela vai se cumprir todas as promessas de Jesus. A promessa da volta de Jesus é a bendita esperança de todo aquele que crê. Estamos esperando por essa volta há muito tempo. Muitos estão esperando Jesus voltar há 10 anos, há 20, há 30, há 40, há 50, outros há 60, há 70. Mas eu quero dizer para você nesta noite que isso não é muito tempo. Por mais que você espere, não é muito tempo. Quero dizer para você também nessa noite que mais tempo tem Jesus esperado para a volta dele. Faz 2000 anos que Jesus prometeu voltar. E ele está aguardando esse dia chegar. Portanto, Jesus está esperando há mais tempo do que nós. A volta de Jesus é a bendita esperança de todos aqueles que crê na sua breve volta. Interessante que cristãos, servos de Deus de todas as eras, anelaram e viveram nessa bendita esperança. Desde que nossos primeiros pais saíram do jardim do Éden, por ter desobedecido, por ter pecado, desde que eles deixaram o paraíso, desde então todos os descendentes de Adão têm esperado pela volta de Jesus. Em especial, quando nós passamos pelas lutas da vida, quando nós passamos pelos infortúnios, quando nós sofremos as consequências do pecado, nós sentimos essa grande vontade de ver Jesus voltar. Quando a morte assalta, quando a dor aparece, quando o sofrimento, quando o pranto que aparece na nossa vida durante o jornadear nesta terra, nós sentimos a esperança da volta de Jesus. Como anelamos Jesus voltar? Está contente com esse mundo? Porque esse mundo não nos deixa felizes. Nós convivemos com a dor, com o sofrimento, com o medo, com a violência. E nós anelamos um mundo melhor. E Jesus prometeu nos tirar desse mundo mal e nos levar para o paraíso. O lar celestial é chamado de paraíso. Como foi que Jesus confirmou? Quando foi que Jesus fez essa promessa de voltar? Quando foi isso? Em São João, no capítulo 14, no verso de 1 a 3, pode abrir sua Bíblia aí, você vai encontrar Jesus dizendo ali: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, porque vou preparar lugar. E quando eu for preparar lugar, voltarei. Voltarei e vos levarei para mim mesmo,
para que onde eu esteja, estejais vós também. Irmãos, que bendita esperança! Nós vivemos nessa esperança de Jesus. É nela que está contida toda a nossa confiança, toda a nossa esperança. A volta de Jesus. Jesus prometeu voltar. E você pode acreditar, Ele vai cumprir. Deus nunca deixou de cumprir uma só promessa. Tudo que Ele prometeu, Ele cumpriu. A Bíblia diz que Deus não é homem para mentir. Ele promete, Ele cumpre. Mas quando é que Jesus vai voltar? Falamos no começo que faz 2000 anos que Ele fez essa promessa. 2000 anos que Jesus prometeu voltar. E ainda não voltou. Quando é que Ele virá? Nós estudamos a Bíblia, a palavra de Deus, e a gente encontra alguma data. A gente encontra aqui alguma data. Jesus marcou alguma data para voltar? Você encontra na Bíblia alguma data marcada por Jesus para voltar? O que Jesus falou sobre o tempo da sua volta? Quando foi que Ele disse que iria voltar? Ele marcou alguma data? E nós podemos marcar alguma data? Veja o que diz em Mateus capítulo 24 e o versículo 36. Diz o seguinte: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Interessante isso. Jesus falou que ia voltar, mas não disse quando. Olha só. Ele não deu um prazo. Ele não marcou uma data. Na verdade, Ele nos deixou esperando. Será que Ele quer fazer uma surpresa? O que vocês acham? Vocês acham que Jesus quer fazer uma surpresa? Porque olha, Ele falou que ia voltar, mas não disse quando. O que Ele quer com isso? Por que Ele não disse quando iria voltar? Já imaginou? Você sair de casa, dizer que vai viajar e não dizer quando vai voltar? Como vai ficar os filhos esperando? Como vai ficar a esposa esperando? Se você não marcou uma data? Jesus disse que ia voltar, Ele garantiu que voltaria, mas Ele não disse quando. Interessante que quando a gente começa a analisar essa promessa da volta de Jesus, a gente chega à conclusão de que se Jesus não deixou uma data, significa que nós não podemos marcar uma data. Jesus não deixou uma data marcada. Então nós não podemos também dizer quando Ele vai voltar. Mas olha só, o interessante em tudo isso é que Ele não disse exatamente a data, mas Ele deixou algumas pistas. Pistas muito confiáveis. Essas pistas não nos diz o ano, o mês, nem o dia, mas nos diz o tempo, a época. As pistas dadas por Jesus são como estação de ano. É isso? Nós conhecemos as estações do ano quando elas se aproximam. Verão começa a esquentar, não é isso? O inverno começa a esfriar. É assim que nós conhecemos as estações do ano. E foi assim que Jesus deixou o tempo para Ele voltar. Ele deu pistas. E essas pistas são como as estações. Ele diz assim, olha, para eu voltar, vai ter que acontecer isso, isso, isso e isso. Quando vocês verem essas coisas acontecendo, saiba que eu estou às portas. Saiba que eu vou estar voltando. Para que eu volte, tem que acontecer essas coisas. E Jesus deixou os sinais. Jesus deixou em evidência o que teria que acontecer para Ele voltar. Mas o objetivo de Jesus é não nos pegar desprevenido. Ele não quer pegar a gente de surpresa. Muito pelo contrário. Ele quer nos encontrar esperando. Ele quer que nós façamos uma surpresa para Ele.
Não é Ele que quer fazer uma surpresa para nós. Ele quer chegar e Ele quer ver você preparado. Jesus quer te encontrar preparado. Ele não quer fazer uma surpresa para você. Ele vai pegar de surpresa, são aqueles descuidosos, os descuidados, os que não se prepararam. Esse vai ser pego de surpresa. Mas, para aqueles que vão prestar atenção nos sinais que Ele deixou, Ele quer encontrar esses preparados, esperando. Jesus não quer nenhuma surpresa. Ele não quer te pegar de surpresa. Ele quer te pegar preparado, esperando. Sabe, de malas prontas para ir com Ele. Jesus, em Mateus 24, versículo 30 e 31, nos dá ali os sinais que nos mostra como Ele virá. Na verdade, Jesus, Ele virá como um ladrão de surpresa, como está lá em 2 Pedro 3,10, mas será para aqueles que não se prepararam. Porque ele chega a dar até advertência para não nos pegar despreparados. Ele diz, olha, vigia, ora, fique atento às profecias, ao que eu falei, para você não ser pego de surpresa. Jesus não quer te pegar de surpresa, Ele quer te encontrar preparado, esperando por Ele. A volta de Jesus vai ser secreta, silenciosa? Claro que não. Né? Salmo 50, verso 3, nos diz que Jesus virá de que forma Jesus virá? Ele não virá em silêncio. Jesus virá fazendo muito barulho, chamando a atenção. Ele não virá em silêncio. A Bíblia diz que Jesus, Ele não vai descer aqui nesta terra. Ele não vai pisar os seus pés aqui nessa terra igual Ele fez na primeira vinda. Quando Ele esteve aqui e viveu em a segunda vinda, Ele vai ficar nas nuvens, ficará no alto. Jesus quer ser visto por todos. E se Ele ficar aqui por todos, Ele vai ser visto apenas por algumas pessoas. Portanto, Ele quer que todo olho o veja. Ele quer que o planeta inteiro veja a sua vinda. Portanto, Ele vai ficar no alto, onde todos possam vê-lo. A Bíblia diz que a sua vinda não será invisível. A Bíblia diz que a sua vinda será visível. Quando a gente lê lá em Apocalipse 7, diz que Ele vem com as nuvens e todo olho verá. Todos o verão. Portanto, não será invisível. Ele virá e no momento que Ele aparecer nas nuvens, todos vão poder vê-lo. A Bíblia diz que Jesus virá em glória, acompanhado de milhões e milhões e milhões de anjos. E Ele virá de uma maneira pessoal, literal, onde todos o possam ver. Né? A gente vê lá no livro de Atos de que Jesus, da mesma forma como Ele subiu, todos viram Ele subir, todos virão Ele voltar. Os anjos garantiram isso para os discípulos. Olha, vocês estão vendo Jesus subir? E dessa forma que Ele vai voltar, visível. Todos verão Ele voltar. Mas olha só, falamos que a volta de Jesus é a nossa bendita esperança. Nós esperamos por Jesus todos os dias. Esperamos pela essa bendita esperança da volta de Jesus. Mas a pergunta é, Jesus virá para os vivos ou virá para os mortos? Para quem Jesus virá? O que vai acontecer com aqueles que morreram? Com os nossos amigos, os nossos parentes, aqueles queridos que morreram esperando Jesus voltar, morreram esperando essa bendita esperança acontecer, aqueles que morreram aguardando, esperando pela volta de Jesus. O que vai acontecer com os que morreram, fiéis, esperando pela volta de Jesus e não aconteceu no seu tempo? O que vai acontecer com eles? A gente encontra aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17. Vou pedir para que você
Abra sua Bíblia conosco, para que possamos acompanhar a leitura juntos. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17. Diz o seguinte: porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Incrível isso. Olha aqui em Tessalonicenses, no capítulo 4, e no versículo 16 e no versículo 17. O versículo 17 diz o seguinte: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele, entre as nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Olha o que vai acontecer com aqueles que morreram esperando Jesus voltar. Eles não serão esquecidos. Ninguém vai ficar para trás. Jesus não deixará ninguém para trás. Todos aqueles que esperaram por eles, ele o levará. A Bíblia diz em Tessalonicenses que diz que os mortos em Cristo ressuscitarão para encontrar-se com o seu Senhor. Aqui em 1 Coríntios 15, versículos 51 e 54, o apóstolo Paulo diz que nem todos dormiremos, mas transformados seremos. E ele diz que no abrir e fechar de olhos seremos transformados e seremos ali transladados. Seremos levados aos céus durante a volta de Jesus. Olha só, a transladação vai ser durante a volta de Jesus, não é antes. Não vai ser antes. Não é isso? Nós seremos transladados exatamente quando Jesus voltar. Seremos levados aos céus durante a volta de Jesus. Esta é a nossa bendita esperança. Então já vimos aqui o que vai acontecer com os mortos. Eles vão ressuscitar. Eles vão viver de novo. Porque eles morreram esperando o cumprimento das promessas. Jesus prometeu para eles que ia voltar. E Jesus cumpre o que promete. É isso? Eles morreram esperando. E eles vão ressuscitar para subir com Jesus. Eles vão ressuscitar, vão viver de novo para irem para os céus com Jesus. Mas o que vai acontecer com os vivos que não se prepararam para a segunda vinda de Cristo? Olha só. 1 Tessalonicenses 4, versículo 17, diz que nós, os ficarmos vivos, porque tivemos preparado aqueles que aguardaram a volta de Jesus, aqueles que estiveram esperando por Jesus voltar, esses serão transformados. Os mortos vão ressuscitar, e os que estavam vivos, os que não morreram, os que estiveram vivos durante a volta de Jesus, eles serão transformados. Aqui a gente encontra em 1 Coríntios 15, que ele diz que o nosso corpo mortal será transformado em um corpo imortal. Olha só. O nosso corpo mortal será transformado em imortal. Veja, nós só seremos imortais quando Jesus nos transformar. Quando Ele voltar. Não é quando você morre e você fica imortal, ou que você tem uma alma imortal. A Bíblia diz que nós somos mortais. Nós só seremos imortais na volta de Jesus. Porque Ele vai transformar o nosso corpo mortal em imortal. É aí que nós vamos ganhar a imortalidade. Veja, quando Jesus voltar, nós seremos imortais. Nunca mais iremos morrer. Nunca mais iremos passar pela morte. Nunca mais iremos ver nossos queridos morrerem. Filhos, pais, amigos. A morte terá sido derrotada para sempre. Na volta de Jesus, a morte será derrotada para sempre. Então nós, os vivos, seremos transformados de mortal para imortais. Veja que maravilha. É por isso que vale a pena esperar pela volta de Jesus. É por isso que vale a pena se preparar para a volta de Jesus. Você vai ser imortal. Você não vai morrer mais. Jesus promete isso. Quando Ele voltar,
você vai ganhar a imortalidade. Mas de quanta ressurreição a Bíblia fala? Ressurreição geral. A Bíblia fala de quantas? Nós falamos aqui que os mortos em Cristo ressuscitarão para encontrar com o seu Senhor, para que Jesus cumpra a promessa que prometeu para eles. Eles vão ressuscitar. Não é isso? Mas a Bíblia fala de quantas ressurreição na Bíblia? De quantas? Aqui no livro de São João, capítulo 5, versículo 28 e 29. Eu vou abrir a Bíblia aqui para vocês, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, São João 5, 28 e 29. Vamos ver o que a Bíblia nos fala sobre isso. Olha só, não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Muito bem. Então, a Bíblia está falando aqui de quantas ressurreição? A Bíblia falou da ressurreição dos justos e da ressurreição dos ímpios, daqueles que não foram salvos, não é isso? A Bíblia fala de duas ressurreições. A ressurreição dos justos são aqueles que vão para o céu. A Bíblia chama isso de primeira ressurreição. Primeira ressurreição é a ressurreição dos justos. São aqueles que vão ser salvos, são aqueles que vão para o céu. A Bíblia diz que esses, a morte não tem poder sobre eles, porque eles já ressuscitam imortais. Então a primeira ressurreição é dos salvos, é daqueles que vão para o céu. Essa é a primeira ressurreição. Muito bem, a Bíblia fala de duas ressurreições: a ressurreição dos justos e a ressurreição dos ímpios. A ressurreição daqueles que não vão ser salvos, daqueles que não irão para os céus, eles também irão ressuscitar. É isso? Mas aqueles que não se prepararam para a volta de Jesus, eles também vão ter que ressuscitar. Mas antes um pouquinho, vamos voltar aqui, né? A Bíblia fala que os vivos que estarão preparados para a volta de Jesus, eles irão ressuscitar e irão para os céus. E os vivos que estiverem esperaram durante a vida inteira, durante anos, aqueles que esperaram pela volta de Jesus, estarão vivos durante a volta de Jesus, eles serão transformados para encontrar com Jesus nas nuvens. Muito bem. Mas a pergunta e o que vai acontecer com aqueles que não vão para o céu, mas que também não se prepararam e que estarão vivos? O que vai acontecer com os vivos que não vão para o céu? O que vai acontecer com eles? Olha, os vivos que irão para o céu, os que se prepararam, os que estiveram esperando pela volta de Jesus, esses serão transformados em um corpo imortal e vão subir, vão encontrar com Jesus nas nuvens. Mas e aqueles vivos que não se prepararam? Aqueles que durante a volta de Jesus estarão vivos, não se prepararam para a volta de Jesus. O que vai acontecer com eles? A Bíblia chama eles de iníquo. A Bíblia chama eles de ímpio, né? Eles não aceitaram ao longo de sua vida o perdão de Deus. Eles não acreditaram na volta de Jesus. Eles não se prepararam para a volta de Jesus. Eles preferiram essa vida medíocre. Eles escolheram essa vida passageira. Essa vida sem valor. Essa vida de poucos anos. Essa vida de dor, de sofrimento, de infelicidade. Eles preferiram, escolheram essa vida. Durante toda a vida tiveram a oportunidade de aceitar a Jesus como seu Salvador e de se preparar para a volta dele. Mas não quiseram. O que vai acontecer com essas pessoas durante a volta de Jesus? O que vai acontecer com eles? A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 6, versículo 15 a 17, né? A Bíblia diz que eles vão pedir que
as pedras caiam sobre suas cabeças. Eles vão pedir que as montanhas desabem sobre suas cabeças. Eles vão desejar a morte. Eles vão tentar se esconder nas cavernas. Eles vão tentar encontrar um buraco para entrar, porque eles não conseguem contemplar a face de Jesus. Aqueles que durante toda a vida eles rejeitaram. Muitos zombaram de Jesus. Muitos zombaram dos cristãos. Muitos fizeram igualzinho fizeram com Noé. Zombaram de Noé por preparar uma arca. Muitos zombaram da fé cristã. Muitos zombaram da promessa da volta de Jesus. Agora, quando eles olham para Jesus, quando eles olham para os céus e veem Jesus voltando em glória, eles ficam com tanto medo, com tanta vergonha, que eles desejarão a morte. Eles vão correr, vão tentar se esconder da presença de Deus. Mas pode o homem se esconder da presença de Deus? Com certeza que não. Ninguém pode escapar do olhar de Jesus. Ninguém pode se esconder, ninguém pode fugir de Deus. Os seus olhos estão por toda a terra. Certa vez, Jonas foi engolido por um peixe, provavelmente uma baleia. E por 3 dias ficou no fundo do mar. Mas ali Deus estava vendo ele. Deus estava com ele. E Deus autorizou, ordenou que aquele peixe vomitasse Jonas na praia. Mesmo nas profundezas do mar, Deus estava ali, acompanhando Jonas. Deus te vê aonde você estiver. Você não consegue fugir da presença de Deus. Nenhum homem foge da presença de Deus. Os ímpios desejarão a morte, desejarão se esconder. Mas o que vai acontecer com eles? A Bíblia diz que o esplendor da glória de Jesus vai fulminar, vai queimar. Eles morrerão pela glória que sai de Cristo. A Bíblia diz que Deus, ele é um fogo consumidor. Deus é um fogo consumidor. Sabe? Você colocar perto alguma coisa inflamável perto do fogo, o que vai acontecer? O que acontece com a chama perto de alguma coisa inflamável? Pega fogo. É isso? O pecado é como uma gasolina. E Deus é o fogo. O pecado não consegue ficar na presença de Deus. O homem não aceitou o perdão de Deus. Preferiu ficar com seus pecados. Quando Jesus voltar, a glória de Jesus vai destruir. A Bíblia diz que a glória de Cristo vai destruir todos. Todos serão fulminados pela presença de Deus. Porque o pecador não pode contemplar a Deus. É por isso que nem eu nem você pode ver a Deus, porque nós somos pecadores. E a nossa forma de pecador, a nossa forma de mortal, não consegue resistir à presença de Deus. É por isso que o nosso corpo será transformado em corpo imortal. Aí sim, poderemos contemplar a face do Senhor. É por isso que os ímpios serão destruídos com a glória que... Porque são pecadores. Não foram perdoados porque não aceitaram o perdão. Os seus corpos são mortais. Não foram transformados em corpo imortal. Por isso a glória de Cristo vai consumir, vai destruir todos os ímpios. Muito bem. Já falamos que os mortos justos vão ressuscitar. E os mortos ímpios também vão ressuscitar. É isso? Aqui em João fala de 2 ressurreições. A ressurreição da vida, essa é chamada de primeira ressurreição. A ressurreição da morte é chamada de juízo ou morte eterna. É isso? Os ímpios que ressuscitarem, eles vão ressuscitar para serem queimados. Eles vão ressuscitar para morrer para sempre. Porque essa primeira morte que a gente passa aqui, ela não é a morte eterna. Jesus chamou essa morte, ele comparou a um sono. Olha, se você dorme, você vai acordar. Então todos que morrem, um dia vai ressuscitar. Para comparecer-se perante o tribunal divino.
para cada um pagar segundo as suas obras. Jesus vai pagar pelas suas obras se você o aceitar. Se você o constituir como seu advogado, ele vai te defender no juízo final. Mas aquele que não faz de Jesus seu advogado, será condenado. Muito bem. Mas quando é? Olha, a primeira ressurreição vai ser durante a volta de Jesus. Essa ressurreição é a dos salvos. Olha, durante a volta de Jesus, essa ressurreição geral, todos os salvos de todas as eras, desde Abel, que foi o primeiro que morreu, desde Abel, até o último que morreu, até o último fiel, ele vai ressuscitar. Olha, serão cristãos de todas as eras. Todas as gerações se encontrarão. Vejam que maravilha. Desde Abel até o último cristão que morreu, todos vão ressuscitar. Essa é a primeira ressurreição. E isso ocorre durante a volta de Jesus. E agora, e a ressurreição dos ímpios? Quando será? Quando é que aqueles que morreram há milhões, melhor dizendo, há milhares de anos, há centenas de anos, há dezenas de anos, mas que nunca quis saber de Deus? Aqueles que morreram durante o dilúvio, antes do dilúvio, aqueles que morreram há milhares de anos, milhares que eu falo até 6.000 anos, porque a nossa Terra, o nosso planeta, não tem mais de 6.000 anos. O cientista fala que tem milhões de anos. Mentira. A Terra não tem mais de 6.000 anos. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz, contando de lá para cá, o tempo que a gente tem, nosso tempo cronológico, né? Os judeus falam que nós estamos no ano 5.780. É isso? Mas nós, pelas nossas contas aqui, o calendário gregoriano e o calendário judaico é diferente. Nosso calendário, nós já estamos em aproximadamente 6.000 anos. Né? Olha, de Adão até o dilúvio, 2.000 anos aproximadamente. Do dilúvio até Jesus, mais 2.000 anos. De Jesus para cá, mais 2.000 anos. Já estamos em que? 2020. Né? 2020. Então, quando será que os ímpios vão ressuscitar? Se a primeira ressurreição é dos salvos. Quando é que os ímpios vão ressuscitar? Quando? Quanto tempo existirá entre a primeira e a segunda ressurreição? A primeira é dos salvos. E a segunda? Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Olha o que Apocalipse capítulo 20, versículo 6 diz. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esse, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com eles os 1.000 anos. Interessante isso. Olha só. E reinarão com Cristo por 1.000 anos. Olha o intervalo que vai acontecer entre a primeira ressurreição e a segunda. A Bíblia diz que 1.000 anos. Esse é o tempo da primeira ressurreição e o tempo da segunda. Todos os ímpios que morreram, desde o primeiro que não aceitou a Jesus, até o último, durante a volta de Jesus, eles não vão ressuscitar enquanto não completar esses 1.000 anos. Os salvos vão passar nos céus 1.000 anos, porque os céus não é a nossa morada. Lá é a morada de Deus e dos anjos. A nossa morada é aqui na terra. Nos céus nós iremos passar uma temporada. É isso? Nós iremos passar 1.000 anos lá nos céus. Então, o tempo da primeira ressurreição para a segunda será de 1.000 anos. É isso? Na próxima lição a gente vai tratar melhor sobre esse assunto. Na próxima lição vocês vão entender um pouquinho mais sobre esse período de 1.000 anos, entre uma ressurreição e a outra ressurreição. Entre a primeira e a segunda. Né? Mas olha só, qual será o cântico dos salvos naquele grandioso dia? Veja, que expressão os salvos vão poder declarar, que cântico eles vão poder fazer
durante a volta de Jesus. Aqui no livro de Isaías, capítulo 25, e versículo 9, Isaías 25, versículo 9, a gente encontra aqui o cântico dos salvos, né? Isaías 25, versículo 9, tem aqui o cântico dos salvos. Acompanhe conosco aí essa leitura. Isaías 25, versículo 9, diz o seguinte: vou encontrar aqui. Naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, em que esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos, e na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Meus queridos irmãos, você vai poder fazer esse cântico. Você vai poder fazer esse cântico por ocasião da volta de Jesus. Esse será o cântico da vitória. Esse será o cântico da alegria. Esse será o cântico dos salvos. Esse será o cântico de boas-vindas para Jesus. É assim que nós iremos dar as boas-vindas para o nosso Mestre, para o nosso Salvador. Isaías declara aqui o cântico dos salvos. É assim que nós iremos expressar a nossa alegria por encontrar com o nosso Senhor, com o nosso Salvador. Esse será o cântico maravilhoso, né? Este é o nosso Deus em quem esperávamos, né? Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Este será o nosso cântico de alegria. Meu querido irmão, meu querido amigo, que nos assiste nesta noite, esse tema da volta de Jesus é o nosso tema maravilhoso. Como nós falamos, é a nossa maior esperança. De todas as promessas da Bíblia, essa é a maior esperança do cristão. Todos aqueles que acreditam, todos aqueles que creem, todos aqueles que aguardam a breve volta de Jesus, estão sonhando com este dia. Estão anelando por esse dia. Sabe por quê? Porque nós já estamos cansados desse mundo. Nós já estamos angustiados de viver nesse mundo. Esse mundo não nos deixa felizes. Esse mundo nos deixa triste. Esse mundo não consegue trazer para nós a felicidade. Nós somos inseguros, vivemos com medo, sofremos doença. Agora o mundo está vivendo uma época de uma pandemia infernal, onde milhares, centenas de milhares de vidas já foram ceifadas. Em muitas casas, parentes e amigos perderam seus entes queridos. Milhares de pessoas em vários países do mundo perderam a sua vida. Uma pandemia infernal que vem ceifando a vida de milhares de pessoas. Vivemos apreensivos, vivemos com medo. Esse mundo não é o nosso lar. Aqui não é a nossa casa. A Bíblia diz que nós esperamos por uma pátria superior. Nós aguardamos uma pátria maior. Hebreus capítulo 11 ali conta a história dos heróis da fé. Aqueles homens que morreram esperando a volta de Jesus. Aqueles homens que não desistiram nunca, porque confiaram na promessa do Senhor. Jesus prometeu que voltaria e eles acreditaram. Eles confiaram. O apóstolo Paulo, ele viveu essa bendita esperança. E ele sabia, e ele acreditava, que ele iria ressuscitar para receber a sua recompensa. Ele iria ressuscitar para receber a sua herança. O apóstolo Paulo teve uma vida angustiada, sofrida, mas confiante. Ele disse angustiado, mas não desesperado. Não derrotado. Está lá em Romanos capítulo 8. Meus queridos, eu sei que você também não está contente com esse mundo, porque eu também não estou. Vivemos cada dia apreensivo com as lutas, com o desafio dessa vida. Sofremos com as dores, com as doenças, com o desemprego, com a infelicidade. Sofremos com a violência.
Sofremos todas as sortes e consequências do pecado. Anelamos por uma vida melhor. Procuramos desesperadamente a felicidade. Anelamos pelo paraíso. Porque estamos cansados desse mundo de luta, desse mundo de dificuldade. Estamos cansados de sofrer. Nós amamos a vida e queremos viver. Mas nós anelamos viver em um lugar melhor. Viver em um mundo melhor. E Deus tem uma vida melhor para você. Jesus prometeu uma vida de abundância. Uma vida de felicidade. Ele prometeu isso para mim e para você. E Ele cumpre o que Ele promete. E por isso nessa noite Ele faz um convite para mim e para você. Está aqui. São Mateus capítulo 11. Versículo 28 e 29. Não é isso? É o convite de Jesus. Né? Vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado com os pesos, com as lutas dessa vida. Vinde a mim, você que está cansado de viver nesse mundo mau, violento. Tomai sobre vós o meu jugo. Jesus diz aqui. Vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado. Coloque sobre mim os seus pesos e eu vou te aliviar. É esse o convite que Ele faz. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu te aliviarei. Eu vou tirar o seu peso. Venha a mim, e eu vou te dar descanso. Esse é o convite que Jesus faz para mim e para você nesta noite. Nós não precisamos viver sobrecarregado com as lutas dessa vida, com o sofrimento. Nós precisamos descansar em Deus. Nós precisamos confiar em Jesus e colocar sobre Ele todos os nossos problemas, todas as nossas lutas, toda a nossa ansiedade. Porque a Bíblia diz que Ele cuida de nós. É Jesus que cuida. É Ele que faz esse convite. É Ele que te convida a vir a Ele. Vinde a mim, você com suas lutas, e eu vou te aliviar. Meu querido irmão e amigo, nesta noite, qual será o resultado daqueles que não aceitam esse convite? Qual será o resultado daqueles que rejeitam o convite de Jesus? Qual será o resultado daqueles que rejeitam o convite de perdão, o convite de amor do seu mestre, do seu Salvador? Qual é o resultado daqueles que não querem descansar em Cristo, daqueles que não querem encontrar no Senhor repouso, descanso das lutas? Qual será o resultado? O que vai acontecer? A Bíblia diz aqui em Mateus capítulo 25, versículo 41, que esse será o resultado daqueles que rejeitarem o seu convite de amor, daqueles que rejeitarem o seu convite de perdão. O resultado será esse, Mateus 25, 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Meus queridos, essa será a sentença daqueles que rejeitaram o convite de amor de Jesus. Jesus te convida nessa noite para aceitá-lo como seu Salvador. E eu desejo nesta noite que você se prepare para a volta de Jesus. Eu desejo nesta noite que você se prepare para a breve vinda do Senhor, que virá nas nuvens dos céus com poder e grande glória. Você acredita na volta de Jesus? Você quer estar preparado para a volta de Jesus? Você quer estar entre os salvos que vão subir com o Senhor para os céus? Você deseja viver a verdade da palavra de Deus, para estar pronto, para quando Jesus voltar, você ir com Ele? Sabe, meu querido irmão, meu querido amigo, nesta noite, a promessa de Jesus, ela é maravilhosa. O que Ele promete para nós, ninguém mais promete. A promessa de Jesus, ela é única. Não existe uma oferta maior do que a de Cristo. Ninguém pode oferecer mais do que Ele.
Ele promete para você vida eterna, uma vida para sempre de felicidade, onde cada dia será melhor do que o outro, onde você não vai mais sentir dor, onde você não vai mais chorar pelos aqueles que morrem, onde você não vai mais sentir medo de nada, onde você não vai mais envelhecer, sentir fome, medo do desemprego, medo da violência. Isso será coisa do passado. A volta de Jesus vai realizar todos os nossos sonhos. Ele prometeu e Ele cumprirá. A Bíblia diz que Jesus promete e cumpre. O penúltimo verso da Bíblia, Apocalipse capítulo 22, versículo 20, tem ali uma grande mensagem para mim e para vocês, confirmando. A Bíblia diz aqui em Apocalipse capítulo 22, versículo 20. Vou ler para você. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Ora vem, Senhor Jesus. Irmãos, olha que mensagem maravilhosa. Olha que mensagem de esperança. Nosso mestre virá em breve. Já podemos ouvir os passos de um Deus que se aproxima. Estudamos na semana passada os sinais da volta de Jesus. Os sinais que apontam para a volta do Senhor. E nós estamos vivendo esses sinais. Jesus virá no meu tempo, no seu tempo. Não sei o dia e nem sei a hora. Não sei se vai ser daqui a 5, 10, 15, 20 ou 30. Mas eu sei que Ele virá. E eu quero estar pronto para Ele voltar. Eu quero ir com Ele quando Ele voltar. Você quer? É esse o seu desejo? Você deseja ir para o céu com Jesus? Eu acredito que sim. Eu quero orar com você nesta noite. Eu quero pedir a Deus que envie o Espírito Santo e transforme o meu e o seu coração, para que quando Jesus voltar, nos encontre esperando, preparado, para poder a gente dar aquele cântico de boas-vindas. É isso? Aquele cântico de boas-vindas para Jesus. Vamos orar? Maravilhoso Deus, nosso querido e bom Pai, Deus de amor, Deus de misericórdia. Como é bom, Pai Santo, confiar na Tua palavra. Pai amado, Pai querido, o apóstolo Paulo fala no livro de Romanos capítulo 8, ele diz: será que é a morte, a doença, a perseguição, a dor? Será que qualquer coisa vai nos separar do Teu amor? E ele mesmo responde: nada pode nos separar do grande amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus querido, as promessas que o Senhor nos prometeu, lá no livro de São João, capítulo 14, de 1 a 3, nós estamos esperando, Senhor, o cumprimento dessas promessas. Nós sabemos que o Senhor não mente, o Senhor cumpre aquilo que promete. Tudo que o Senhor falou aqui na Tua palavra, ela tem se cumprido, tem acontecido. E nós acreditamos. O Senhor prometeu, o Senhor vai voltar. Nós esperamos. Nós queremos estar preparados. Nós não queremos ser pegos de surpresa. Nós queremos estar preparados todos os dias. Para quando o Senhor voltar, nós queremos ir com o Senhor. Pai amado, Pai querido, quero te pedir, Pai Santo, nesta noite, que o Senhor abençoe a Tua igreja, Senhor. Que o Senhor abençoe cada irmão que está nos assistindo. E também aqueles que não estão. Por favor, Senhor, prepara cada um de nossos irmãos para encontrar com Jesus. O Senhor morreu, deu a sua vida lá na cruz do Calvário. E o seu grande desejo é salvar. Por favor, tenha misericórdia de nós, nos transforme. Porque nós queremos ir com o Senhor. Nós não queremos ser deixados para trás. Nós não queremos ficar agarrados com o pecado. Nós queremos, ó Deus, abandonar os nossos pecados. Nós queremos entregar a nossa vida ao Senhor. Porque nós ansiamos, nós desejamos pela Tua vinda. Pai de amor, Deus de misericórdia, muito obrigado por essas promessas. Muito obrigado porque cada dia nós vivemos por ela. Por favor, aumente, Senhor, cada dia a nossa fé no Senhor, para que essa promessa que o Senhor fez, ela continue ardendo em nossos corações e nos prepare para aquele grande dia onde nos encontraremos
e estaremos para sempre com o Senhor. Muito obrigado por nos amar tanto. Muito obrigado por ser o nosso Deus. Muito obrigado por ter nos escolhido. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. A casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Se me amares verdadeiramente, guardarei os seus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os seus andamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Aquele que tem os seus andamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei para mim mesmo.